Bom, pessoal, vamos lá. Hoje vocês não vão ver minha carinha porque eu tô configurando as coisas ainda no computador, tá? Então hoje a gente vai ver plano inclinado parte 2. Vamos só fazer uma revisão do que a gente viu na aula passada. Então, na aula passada, a gente viu as relações trigonométricas no triângulo retângulo, ou seja, o triângulo que tem 90 graus, certo? Que só valem para o triângulo de 90 graus. Então, a gente viu o quê? Seno, cosseno e tangente. A gente viu aquela musiquinha. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Tudo sobre 2. A raiz vai no 3 e também no 2. Tá bem? A tangente é diferente, veja só, você. Raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. E essa seria a nossa maravilhosa música para lembrar dessas coisas. Vocês vão ver isso melhor na matemática, tá? Mas só lembrando aqui que o seno, ele é o cateto oposto. Oposto ao quê? Oposto a esse ângulo aqui, cateto oposto, sobre a hipotenusa, que é o lado maior, oposto ao ângulo de 90 graus, beleza? Cosseno é cateto adjacente, adjacente a esse ângulo aqui, sobre a hipotenusa. E a tangente é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Olha aqui, gente, uma coisa. O seno e o cosseno de 45 graus, eles têm o mesmo valor. Uma coisa que pode ajudar vocês a lembrar, beleza? Então, para continuar, vocês estão vendo aqui que a aula vai ser bem pequenininha, a gente vai ver decomposição de forças. Então, se eu tenho uma força, eu consigo decompor ela em dois eixos, eixo Y e o eixo X, que é o que a gente faz em plano inclinado, beleza? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai decompor elas. E eu consigo fazer um triângulo com essas forças. Então, olha aqui, eu tenho a força F, que eu quero decompor, eu tenho a força Fx, e se eu transpor o vetor da Fy para cá, eu fecho um triângulo aqui. Eu fechei um triângulo, ó, aqui e aqui. Faz sentido para vocês? E fechando esse triângulo, que é um triângulo retângulo, porque aqui tem um ângulo de 90 graus, eu consigo usar as relações trigonométricas para responder, então, seno e cosseno. Então, por exemplo, eu quero saber o fx, beleza? Eu sei que o quê? Como é que é o seno? Como é que eu faço o seno? Porque o fx, ele perdão, o fx, ele é o quê? Ele é o cateto adjacente. Então, como é que eu faço para ter uma relação com cateto adjacente? Eu sei que cateto adjacente sobre hipotenusa, que é aqui que é o F, é o cosseno. Não sei disso, então eu sei que Fx, que é o cateto adjacente, Fx, sobre o F, F é igual a o cosseno desse ângulo aqui. Cosseno desse ângulo aqui. Cosseno. Se eu passar esse daqui para cá, multiplicando, eu tenho essa equaçãozinha aqui, ó. Fx é igual a f vezes cosseno. Essa daqui. Faz sentido para vocês? Então, se eu souber o cosseno desse ângulo, e eu souber o f, o valor do f, que normalmente ele te dá, e o cosseno desse ângulo, que vai ser provavelmente 30, 45 ou 60 graus, que são os cossenos que a gente conhece, os números que a gente conhece, você consegue resolver, porque você vai fazer f vezes o cosseno, que você vai conhecer, você vai descobrir o fx. E aí, com fy, seria cateto oposto sobre a hipotenusa, que é a mesma coisa que seno, e a equação para descobrir fy seria essa daqui. Isso aqui nesse caso isolado. Então, por exemplo, se eu tivesse aqui que F2, esse F aqui que eu quisesse saber, é 20 newtons, e eu sei que esse ângulo aqui é de 45 graus, finge que eu quero descobrir F2y. Então, eu fecho o triângulo aqui, eu transponho o F2y para cá, para fechar o triângulo, né? Esse vetor eu botei aqui para fechar o triângulo retângulo. Então, eu quero descobrir o Fy. Fy. Então, beleza. Eu sei que o quê? Fy, que é o cateto oposto ao ângulo, Fy sobre, que é o que eu quero descobrir, sobre 20, que é a hipotenusa, então cateto oposto sobre a hipotenusa é a mesma coisa que o quê? Mesma coisa que seno. É a mesma coisa que o seno de 45, certo? Quanto é que é o seno de 45? Raiz de 2 sobre 2.
que é o mesmo número do cosseno no quadro de 45. Gente, esse 45 tá difícil. 45. Então, seria que FY seria igual ao quê? 20 vezes raiz de 2 sobre 2. 20 vezes raiz de 2 sobre 2. Esse 2 aqui não está dividindo? Eu posso simplificar ele com o 20. 20 dividido por 2 é 10. Então, a força Y seria 10 raiz de 2. Não mexam na raiz, beleza? Vocês vão aprender isso em matemática depois. Mexam com os números fora da raiz, que vocês conseguem simplificar. Então, aqui a gente tem o plano inclinado. Vamos direto ao assunto, né? A gente vai ter o quê? Lembra que a gente vai ter que o quê? Decompor a força-peso. Lembra? A gente vai decompor em PY, que é numericamente igual a normal. Então, se eles perguntarem para vocês a normal, vocês vão ter que achar o PY, beleza? E vocês vão ter aqui a outra decomposição, que é o PX. Faz sentido para vocês? Espero que faça sentido para vocês. E aqui a gente tem o P. Então, aqui a gente vai começar, a gente tem um triângulo retângulo, né? Que ele não vai nem sempre dizer, porque meio que vai estar na cara. E aqui a gente vai ter um ânglozito. Vamos dizer que esse ângulo aqui é de... Eu vou primeiro fazer que ele é um ângulo que a gente não sabe o valor, beleza? Então, eu vou fechar esse triângulo aqui primeiro. Fechar esse triângulo em um triângulo retângulo, beleza? Isso daqui eu estou explicando para vocês a teoria, mas quando vocês forem fazer o exercício, é melhor que vocês vão direto ao ponto. Só vou explicar para vocês como é que a gente vai chegar na teoria. Então, e a gente tem um ângulo aqui que é o ângulo, sei lá, ângulo beta. Finja um ângulo qualquer, que eu não sei qual é. Bom, pessoal, eu vou perguntar uma coisa para vocês aqui. Lembram que o PY, ele é perpendicular ao plano. Da mesma forma que a normal. Lembra? A normal é sempre perpendicular ao plano e o PY também vai ser sempre perpendicular ao plano, porque ele é praticamente uma normal. Só que é uma normal para o outro lado, tá? Aí... então, aqui é 90 graus e aqui é 90 graus também, certo? E eu pergunto para vocês, vamos olhar só esse triângulo aqui agora. A soma dos ângulos internos de um triângulo não é 180 graus? E aqui eu não tenho 90 graus? Eu tenho 90 graus aqui já. Então, 180 menos 90, 90 graus. Então, eu sei que a soma desses ângulos, desses dois ângulos aqui, ó, tem que dar 90 graus. Faz sentido para vocês? Porque eu já tenho 90. E a soma tem que dar 180. Quanto falta para 180 se eu já tenho 90? 90. Então, eu sei que somando esses dois aqui, eu vou ter 90 graus, certo? O beta com o alfa, eu vou fazer um alfa aqui, dá 90 graus. E eu também não sei que daqui até aqui eu tenho 90 graus. Ih, ficou horrível esse negócio. Daqui até aqui eu tenho 90 graus. Eu não sei que alfa mais beta é 90 graus. Se eu tenho beta aqui e daqui até aqui eu tenho 90 graus, qual que é o ângulo que falta aqui? É o alfa. Recapitulando, eu sei que alfa e beta é 90 graus. Por quê? Porque falta 90 para dar 180 com esse 90 aqui. E eu sei que daqui até aqui eu tenho 90 graus. Por quê? Porque o PY é perpendicular ao plano. Eu tenho 90 graus. E eu tenho um beta aqui. Eu sei que beta mais alfa é 90 graus. E eu tenho um beta aqui. Quanto será esse ângulo aqui? Espera aí que eu vou... Quanto será que vale esse ângulo aqui? Se eu tenho 90 graus aqui e eu tenho um beta aqui, só vai faltar para 90 graus o quê? Um alfa. Isso daqui, pessoal, é só a teoria. Então, eu tenho aqui, eu quero mudar a cor. Eu tenho aqui um alfa, de novo. Eu tenho aqui o mesmo ângulo que eu tenho aqui. Então, aqui, né? Eu fiz uma bolinha, mas eu quis dizer uma setinha. Aqui. Então, esse ângulo e esse ângulo aqui são iguais, beleza? E normalmente ele vai te dar esse ângulo. Então, esse ângulo aqui pode ser 30 graus. Se esse ângulo aqui for 30 graus, eu sei que aqui eu tenho 30 graus. Tá, mas para que serve isso? Então, a gente vai fazer o quê? A gente vai fechar um triângulo aqui com os vetores. Então, eu tenho o vetor P aqui, eu tenho o vetor PY aqui, e eu vou transpor esse PX para cá. PX para cá. PX. Vamos fazer esse triângulo em outro lugar? Esse PX para cá. Vamos fazer esse triângulo em outro lugar. Eu vou crescer esse triângulo, vou fazer aqui para vocês verem. Então, eu vou ter um PY para baixo, aqui,
PY para baixo, PY. Vou ter um PX que eu transpus para cá. Eu tirei ele desse lugar e coloquei para cá. Projetei ele ali. Projetar é melhor que transpor. E eu tenho um P. Então, esse é o triângulo que eu formei. Sendo que eu sei esse ângulo aqui. Porque esse ângulo aqui é igual a esse ângulo aqui que ele vai te dar. É igual ao ângulo do triângulozão. Então, eu sei esse ângulo aqui. Tá difícil de fazer alfa, então vou fazer sei lá, vou fazer essa bolinha aqui, tá? E eu também sei que esse ângulo aqui tem 90 graus aqui, beleza? Então, aí, por exemplo, é a mesma coisa. Então, finge que eu quero descobrir o PX. O que o PX é aqui? Ah, o PX, ele vai ser o cateto oposto a esse ângulo. Ó, tá vendo o ângulo? O PX está no cateto oposto. Então, eu sei que PX sobre P. O P é a hipotenusa, né? Que é o lado que está oposto ao ângulo de 90 graus. PX sobre P, então, cateto oposto sobre a hipotenusa é a mesma coisa que o seno. Seno. Ui, que seno horrível. Bom, é a mesma coisa que o seno. Então, eu vou fazer o quê? Passar multiplicando. E PX é a mesma coisa que P sobre o seno. Opa, desculpa, P vezes seno. Então, normalmente ele vai falar o quê? Ah, tem um bloco que está caindo aqui nesse plano inclinado, e a gente tem o ângulo desse plano inclinado, que é esse ângulo aqui, ó. A gente tem esse ângulo, e esse ângulo aqui é 30 graus. Ah, o que você vai fazer agora? Ah, então eu vou fazer um triângulo, que eu já sei, que aqui vai ser P, aqui vai ser PY, aqui vai ser PX, e esse ângulo aqui é 30 graus. Então, se eu quisesse encontrar o PX, eu faria o quê? P vezes seno de 30 graus. Quanto é que é o seno de 30 graus? Seno de 30 graus é meio, 1/2. Então, pá, eu trocava aqui por meio. E ele normalmente te dá a força-peso, então seria a força-peso vezes esse meio, ou seja, metade da força-peso seria um número aí. E como seria o PY? O PY seria a mesma coisa, só que o PY não é o cateto adjacente, então seria o quê? PY sobre P é igual a cateto, ou seja, cateto adjacente sobre hipotenusa é igual ao quê? Cosseno, cosseno do ângulo. Porque a gente sabe que cateto adjacente sobre hipotenusa é cosseno do ângulo. Então, já para você encontrar o PY, você teria que fazer o quê? PY é igual a P vezes cosseno. P vezes cosseno do ângulo. Tá bom? Então, vamos fazer um exercício para ficar mais palpável para vocês o que eu tô falando aqui. Então, vamos lá. Um bloco de 3 quilos, prestem atenção, porque o que mais importante aqui vai ser a massa e a aceleração da gravidade, porque com elas vocês estão de boas, juro, no céu. Encontra-se em repouso e apoiado sobre um plano inclinado em 45 graus. Um plano inclinado em 45 graus. Oh, meu Deus, não posso crer. Um plano inclinado em 45 graus. 45 graus. Tá bom? E eu vou ter o quê? Uma caixinha aqui que pesa 3 quilos, de acordo com o que ele me disse. 3 quilos de peso. Tá bom? Considerando a gravidade local igual a 10 metros por segundo, determine o módulo da força que o plano inclinado exerce sobre o bloco. O que ele quer saber? Força que o plano inclinado exerce sobre o bloco? O plano exerce sobre o bloco? É a normal. Ele quer saber a normal, mas ele não te falou diretamente que ele queria saber a normal, beleza? Ele quer saber o N. E ele te deu o quê? Ele te deu a massa e a aceleração da gravidade, um clássico. Então, para descobrir o peso, a força-peso é o quê? 3 vezes 10, massa vezes aceleração da gravidade, é 30. 30, o peso desse negócio aqui é 30N, beleza? 30, ai meu Deus, que 30 horrível. 30N. Ai, gente, aqui hoje eu tô fazendo com o mouse, então tá pior ainda. 30N, beleza? Então, vamos fazer aquele triângulo que a gente já conhece. Lembra no triângulo? A gente sabe aqui o ângulo. Então, vamos fazer o triângulo aqui do lado, que a gente já conhece, a gente sabe todas as relações. Eu não vou fazer para vocês o processo que eu fiz aqui, tá? Mas vamos fazer o triângulo direto.
Então, vamos fazer o triângulo direto. Então, aqui eu tenho a força peso, tá? Que é 30. 30. E eu quero descobrir o quê? Eu quero descobrir o PY, porque lembra, o PY ele é igual ao normal. Então, se eu descubro o PY, eu descubro o normal. Então, eu sei aqui o quê? Que eu tenho um PY aqui para baixo. PY aqui. PY aqui. E um PX aqui, que estaria aqui, né? PX aqui. PX. E aqui eu tenho um ângulo de 45 graus, certo? 45 graus. Então, e aqui eu tenho 90 graus, embora não tenha aparecido porque eu fiz uma coisa muito feia. Então, se eu quero descobrir o PY é o quê? Ah, PY é o cateto adjacente, que está junto aqui do ângulo. Então, eu sei que PY sobre 30, que é a hipotenusa, né? Cateto adjacente sobre hipotenusa, que é 30, é a mesma coisa que cosseno, né? Porque cosseno é cateto adjacente sobre hipotenusa, cosseno de 45 graus, que é o que ele te deu aqui, que é a inclinação, e esse ângulo aqui também vale para esse triângulo aqui. Então, quanto que é o cosseno de 45 graus? Ah, é raiz de 2 sobre 2, porque o seno e o cosseno de 45 graus são o mesmo número. A raiz de 2 sobre 2. Ah, então eu vou fazer o quê? PY vai ser igual a... Eu vou passar esse 30 aqui multiplicando, vai ficar 30 raiz de 2 sobre 2, 30 vezes raiz de 2 sobre 2, e eu vou poder o quê? Simplificar. Quer ver? Eu vou fazer 30 vezes raiz de 2 sobre 2. Sobre 2. E aí, eu vou fazer o quê? Simplificar o 2 com 30 e vai ficar o quê? PY é igual a 15 raiz de 2. PY é a mesma coisa que a normal, que é essa força aqui que tá para cima, ó. Normal. Então, eu tenho que a minha resposta é 15 raiz de 2. Beleza? A normal é 15 raiz de 2. Então, eu faço esse triângulo aqui, beleza? E aí, pessoal, eu esqueci de avisar, eu deixei esse vídeo aqui para vocês, que é muito legal, que ele ensina a prática no dia a dia, como é que a gente usa os planos inclinados, né? Porque você levantar uma coisa do chão e subir uma escada é muito mais difícil que você, por exemplo, rolar uma coisa num plano inclinado, né? Então, ele vai explicar como é que funciona essa questão aqui do plano inclinado, eu achei muito legal. E aqui a gente tem uma questão da USP, da FUVEST, que ela trabalha uma coisa mais conceitual, ela trabalha gráficos. Então, ela fala o seguinte: considere o movimento de uma bola abandonada em plano inclinado no instante t igual a 0, beleza? O par de gráficos que melhor representa, respectivamente, a velocidade em módulo e a distância percorrida é... Então, vamos lá. Isso daqui, gente, esse plano inclinado aqui, ele tem uma aceleração, certo? Ele vai acelerando, tem uma força agindo sobre ele, então ele tem uma aceleração, beleza? E tem uma coisa sobre ele. Se ele tem uma aceleração e a aceleração dele é sempre igual, o que que ele é? Ele é um movimento uniformemente variado. E lembram que a gente viu o movimento uniformemente variado. Características do movimento uniformemente variado. A velocidade aumenta sempre o mesmo valor no mesmo período de tempo. Então, uma hora minha velocidade está 2, depois está 4, depois está 6, se a minha aceleração foi 2 metros por segundo ao quadrado. Faz sentido? E a gente também viu a distância, né? O ΔS, o gráfico de ΔS, lembra? Para o movimento uniformemente variado. E aqui ele está perguntando o par de gráficos que melhor representa, respectivamente, a velocidade em módulo e a distância percorrida. Então, a velocidade, ela não vai aumentando, mas sempre o mesmo valor? Então, se ela está aumentando sempre o mesmo valor, lembra a velocidade aqui, ó, representada por V0 mais V é igual a V0 mais a aceleração vezes o tempo. Lembram disso? Então, ela vai ser um gráfico assim, ó. A velocidade sempre aumentando a mesma coisa no mesmo período de tempo. Ele vai ser um gráfico assim, por quê? Porque aqui a gente não tem raiz quadrada. Na equação que representa esse gráfico, a gente não tem raiz quadrada, não, a gente não tem um expoente. Expoente 2, expoente 3, que é aquele númerozinho que vai em cima dos números normalmente. Beleza? Então, a gente vai ter um gráfico aqui que é apenas uma linha reta.
Então, a gente já sabe, a velocidade não vai aumentando cada vez mais, aqui nesse caso, porque a bolinha começa numa velocidade curta ou nenhuma velocidade, e depois, conforme ela vai descendo, vai aumentando, aumentando, aumentando. Então, a gente quer um gráfico que a velocidade vai aumentando, 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 aumentando. Ah, então beleza. Então, se fosse para fazer um gráfico da velocidade por tempo, eu escolheria esse. Então, eu já sei que o gráfico que melhor representa a velocidade é o 4, beleza? Ah, então eu já teria a resposta aqui, ó, porque o único que tem como gráfico, o primeiro gráfico, né, que seria o da velocidade, é o 4. É a única opção que tem o 4 como primeira opção. E a distância percorrida? A distância percorrida, lembram como era? Então, o gráfico de distância por tempo, ele era assim, ó. A distância ia aumentando cada vez mais conforme o tempo passava. Então, vocês lembram da equação que representava isso? S é igual a S0 mais V0 vezes T. Aí V0 vezes T mais A vezes T ao quadrado sobre 2. Lembra desse T ao quadrado que tinha aqui ao final? O que é esse ao quadrado aqui? É um expoente. Então, esse gráfico ele vai ficar em forma de parábola, como a gente viu aqui. Beleza? Então, era só isso. Era só para vocês relembrarem o movimento uniformemente variado. A resposta seria aqui, né? Seria essa daqui. Por quê? O gráfico 4, ele vai ser um gráfico da velocidade, que vai aumentando sempre o mesmo valor, e o gráfico 3 seria um gráfico da distância percorrida, que fica cada vez maior conforme ele vai descendo aqui. Isso daqui era para vocês relembrarem o movimento uniformemente variado, foi uma revisão bem porca, mas qualquer coisa vocês voltam lá no vídeo e qualquer dúvida, por favor, me chamem, tá? Era só isso hoje.